Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando o Senhor sai adiante de nós. Pois é, essa expressão é usada na Bíblia, no livro de Juízes, quando a Débora foi levantada pelo Senhor como juíza. Era uma profetisa, recebia a palavra de Deus e orientava o povo, e o povo vinha a ela. O interessante é lembrar que naquela época dos juízes, havia uma carência muito grande de conselheiros, pessoas que tivessem bom senso e tivessem a palavra de Deus para orientar o povo que ia a eles. Em nossos dias, há muitos que pretextam ser conselheiros, orientadores, pregadores. Existe uma quantidade imensa de pessoas pregando na internet, cada um querendo arranjar seguidores. Eles querem que suas ideias sejam seguidas e querem ser reconhecidos como pessoas que têm ideia, que têm conselhos, que têm orientação, que têm doutrina. Hoje é muita gente que deseja chegar a esse ponto. Mas na época dos juízes havia muito pouca gente. E a Débora diz, depois das vitórias alcançadas, que não havia homem, por isso ela se levantou. E ela se levantou no nome do Senhor para exortar os combatentes a defenderem o país. E convocou o Baraque para ser o chefe, o líder daquele grupo. O Baraque tocou a trombeta, ele lutou, ele não foi assim de bom grado, nem animado, não. Ele tremeu muito e depois, por fim, ele diz que iria se a Débora fosse com ele. Ele precisava desse apoio moral, esse apoio espiritual para ele liderar aquele exército de israelitas no combate para a libertação contra o rei de Canaã, o Jabim. E ele então se dispôs a ir para a guerra, talvez até para morrer, mas ele fez uma exigência, que a Débora fosse com ele. A Débora foi e o animou, e em determinado momento a Débora disse para ele: agora, o Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera, era o comandante do exército de Jabim. O Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. O exército inimigo talvez fosse muito maior, mas o Baraque se animou, não pelos 10.000 que estavam com ele, mas pela certeza de que aquilo era vontade de Deus e que a Débora estava representando a autoridade de Deus ali, a juíza Débora. E o Senhor, então, ajudou, o Senhor pelejou por Israel e diz o texto, Juízes 4,15, que o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas o Baraque perseguiu os carros, eles tinham carros de ferro, carros de guerra. E perseguiu também o Baraque os exércitos todos até Arosete-Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Que coisa tremenda. Deus pelejava por Israel. Eles não tinham um rei, não tinham um governo, não tinham um exército estabelecido, não tinham comandantes de guerra
mas qualquer um do povo, com a bênção de Deus, podia se transformar num guerreiro ou num comandante de tropas. Deus quer o seu povo assim. Não é para nós estarmos exaltando celebridades evangélicas, idolatrando homens importantes, famosos. Qualquer cristão pode se levantar no nome do Senhor, com a autoridade do Senhor, e fazer discípulos, abrir trabalhos, evangelizar. A história do cristianismo está cheia de exemplos assim. Nós não precisamos de estruturas, denominações institucionalizadas, trabalhos organizados, missões muito organizadas. Nós precisamos de gente que vá em obediência à vontade de Deus e tenha a autoridade de Deus. Agora, o importante é observar o seguinte: o Baraque foi em obediência ao Senhor, mas ele fez uma exigência, que a cobertura espiritual dele, a Débora, fosse também. Ele precisava sentir essa firmeza, essa segurança de saber que o líder dele, no caso, a líder, estava com ele. Assim, ele foi para a guerra, lutou valentemente. Deus lutou por ele, porque na verdade foi Deus que saiu à frente do povo e a vitória foi alcançada. Contra um adversário forte que tinha carros de ferro. Isso fazia uma diferença tremenda naquela época. Mas apesar de carros de ferro e cavalos, um exército poderoso, eles foram derrotados, porque Deus saiu à frente do seu povo. E isso garantiu a Débora. Meu irmão, cada cristão precisa de um líder, de uma líder, uma cobertura espiritual que lhe garanta a autoridade de Deus, a presença de Deus. Você, guiado pelo Espírito Santo, vai lutar e guerrear, mas se estiver encaixado em comunhão com a autoridade espiritual sobre a sua vida, você vai na segurança, na certeza de que Deus está abençoando o seu trabalho. Visita uma casa, evangeliza um grupo ali, e você estabelece um trabalho acolá, começa a discipular alguém aqui. Você faz tudo isso quando tem cobertura espiritual, quando tem autoridade espiritual sobre a sua vida. E você vai ter certeza disto, de que Deus está com você. A liderança espiritual, a cobertura espiritual é muito importante. A Débora, depois, no capítulo 5 de Juízes, no cântico que ela estabeleceu, ela diz: pois é, a situação ficou complicada. Na época de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as caravanas cessaram, os viajantes tomavam desvios tortuosos, as aldeias ficaram desertas em Israel, ou seja, havia assaltos, perigos por todo lado, terroristas, inimigos, ladrões para todo lado, o povo com medo de andar, de viajar, as situações em todos os lugares eram de perigo, até que eu, Débora, me levantei. Eu me levantei por mãe em Israel. Quando isso aconteceu, não havia um escudo nem lança, mas o Senhor estava conosco. Interessante, o exército inimigo estava bem preparado. Israel não tinha nada, nem uma lança, nenhuma espada, nenhum escudo, mas eles tinham Deus. E a Débora era uma garantia de que Deus estava com o seu povo, porque ela se levantou, ela recebeu a palavra de Deus, ela se levantou. Meu irmão, você está se levantando, cuidando de alguém? Você está sendo líder para alguém? Você está fortalecendo a fé de alguém? Você está fazendo discípulos? Minha irmã, você está fazendo discípulas, se levantando por mãe de alguém? Você está sendo mãe espiritual de alguém? Você está discipulando alguém, cuidando de alguém, dando ânimo para alguém? Ou você está se acomodando como
crente ou uma crente assistidora de reunião. Pois é, pense nisto, coloque sua vida no altar de Deus, avalie essa situação, saiba que o Deus que estava com a Débora e o Baraque é o mesmo que está conosco. As dificuldades são grandes e vão aumentar, os inimigos vão crescer contra nós, porém nós precisamos ter a certeza de que Deus está conosco. A maioria dos crentes não tem essa convicção, são assistentes de reunião, assistidores de reunião, agora online, em casa. Eles não têm convicção, não têm certeza de Deus, não cuidam de ninguém. É triste isso, mas a dificuldade, o aumento da perseguição aos evangélicos vai fazer com que a gente se levante. As dificuldades aumentaram até que a Débora se levantou por mãe. Minha irmã, se levante por mãe espiritual de alguém, cuide de alguém espiritualmente. Meu irmão, seja um pai espiritual de alguém. Comece a se incomodar e a cuidar de pessoas. Obedeça ao que Jesus mandou. Comece a discipular alguém, ao invés de ser o crente do eu sozinho. Comece a discipular alguém, fazer a vontade do Pai. Se levante, minha irmã, como mãe espiritual de alguém. A vitória de alguém está dependendo de você se levantar. Comece a pensar nisto.